26 de julho de 2024. Nesta sexta-feira da 16ª semana do Tempo Comum, a Igreja celebra a memória dos santos Joaquim e Ana, pais da bem-aventurada Virgem Maria e avós de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, sextou! Que alegria nos encontrarmos, terminando a nossa semana de trabalhos, de estudo, de correria. Louvado seja Deus, uma graça, uma oportunidade fantástica nós temos a possibilidade de ouvirmos a palavra de Deus no início do nosso dia, para levarmos o nosso dia com o coração cheio de paz, de fortaleza. E hoje nós celebramos São Joaquim e Santa Ana, que foram os pais de Nossa Senhora, da Virgem Maria, e nós sabemos que, por consequência, também avós de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Nós não vemos nos evangelhos canônicos. O que são evangelhos canônicos? Evangelhos canônicos são aqueles que são os considerados pela Igreja inspirados, que são os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós não vemos nesses evangelhos canônicos, oficiais, relatos nenhum sobre Santana e São Joaquim. De onde a igreja tira a vida, o nome, a personalidade, a história de vida desses santos? A igreja tirou de um evangelho chamado apócrifo. Evangelhos apócrifos são evangelhos, são textos que são um pouquinho tardios em relação aos canônicos. Por eles serem um pouquinho tardios, eles não são considerados inspirados pela Igreja Católica. Como é o caso do Evangelho de São Tiago. O Evangelho de São Tiago é um evangelho do século II, diferente dos outros textos que são inspirados, que são do século I. Conseguem compreender? Então, no Evangelho de São Tiago é que tem referências e menções da vida de Santa Ana e de São Joaquim. Também o seu nome, como traços da personalidade desses dois, que são os avós de Jesus. Mas aí você se pergunta, mas padre, a igreja usa das coisas dos evangelhos que não são canônicos? As informações que são, digamos assim, históricas, a igreja se utiliza assim. Como nós podemos consultar tantos textos que não estão na Bíblia, mas que são textos que nos ajudam historicamente a confirmar, a ratificar o que está nos textos inspirados. Nós temos o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Tomé, de Adão. Então dá para você comprar, inclusive. Eu comprei, eu tenho aqui, Não li todo, confesso a vocês, são muitos textos apócrifos, mas eu comprei o compêndio, que são 2 livros super grandes, assim, com textos apócrifos que são quase que contemporâneos aos evangelhos canônicos, não são, mas que se aproximam, e é muito bom ler, porque você vai vendo outras formas escritas, Claro que a questão espiritual, você não vai alicerçar sua vida espiritual em cima de textos apócrifos. Você vai usar os textos apócrifos só para informações históricas. E ainda assim, o que não está de acordo com os textos oficiais, os canônicos, nós não levamos em conta. O nosso paradigma, a expressão, uma das expressões da revelação são os textos inspirados. Eu sempre brinco quando eu vou falar de Bíblia, que eu falo, a Bíblia não caiu do céu, viu, minha gente? Hoje em dia tem cristãos de tantas denominações religiosas que pegam a Bíblia, põem embaixo do braço, uma Bíblia bonitinha, já compendiada, já organizada, já com capítulos, com versículos, Pega a Bíblia, põe embaixo do braço e diz, eu só creio na Bíblia, não creio na Igreja Católica, Ora, minha gente, quem escolheu os textos que estão na Bíblia, os do Novo Testamento, porque os do Antigo nós já recebemos da tradição judaica, Mas quem escolheu os textos, dentre tantos textos apócrifos, foi a Igreja Católica.
né? Por que nós temos 4 evangelhos canônicos e não 5, 6? Porque a Igreja Católica, ao longo da história, né, impelida pelo poder do Espírito Santo, porque é Ele quem faz, é Ele quem decide, foi a Igreja Católica quem selecionou. Por isso que a Bíblia, ela vem depois da Igreja. Quando eu falo isso, é um tremendo escândalo para os protestantes, né? A Bíblia vem depois da Igreja, porque foi a Igreja quem montou a Bíblia neotestamentária. Dá para vocês compreenderem? Porque senão a gente colocaria todos esses textos apócrifos, Tiago, Maria Madalena, Tomé, e tantos outros que tem, né? Nós colocaríamos também na Bíblia. Por que não tem? Porque a Igreja Católica, mais uma vez, que é conduzida pelo poder do Espírito Santo, ela quem selecionou os textos. Infelizmente, depois no século XVI, nós vamos ver com a Reforma Protestante, os protestantes tiraram alguns livros do Antigo Testamento, que por séculos estavam lá na Bíblia Católica, porque só existe Bíblia Católica. Por quê? Porque tudo nasceu, né? O Novo Testamento nasceu, né? Brotou do coração da igreja, que é o coração de Cristo. Então, mas vamos voltar para o dia de hoje, né? Que a gente divaga, viaja um pouco. Então, os avós de Jesus, Santa Ana, São Joaquim, não tinham filhos. Santa Ana era estéril. Então, naquele tempo, na época de Jesus, né? Naquele tempo, a esterilidade ainda era considerada uma maldição. Imagina esse casal, né? Esses dois seres humanos tão cheios de Deus eram considerados socialmente malditos, né? Olha só como que o peso social às vezes vai contrário à vontade de Deus, à realidade que vem de Deus, né? E eles eram considerados malditos, estéreis. E Joaquim sofria muito socialmente com isso, né? Era um sofrimento horrendo, minha gente. Eu acredito que a esterilidade era tratada naquele tempo tal como se fosse uma enfermidade, por exemplo, uma lepra, né? O leproso não podia se aproximar de ninguém, era impuro, né? Não sei se no mesmo grau, talvez não, né? Mas um homem, uma mulher estéril era marginalizado, né? E São Joaquim vai em certo dia, diz o texto do Evangelho de São Tiago, ele vai até o templo e ele se derrama diante de Deus. Eu estou aqui para implorar o vosso favor, né? A vossa bênção, né? Nós não queremos mais viver como amaldiçoados, né? E ele reza, ele pede, e junto com sua esposa, ele tem um desejo da paternidade, da maternidade. E Deus se sensibiliza com o sofrimento daquele casal e Deus dá de presente para eles aquilo que eles pedem, né? E para mostrar que Deus está acima de toda e qualquer lei social, né, que os homens vão criando, Deus não só os presenteia com uma criança, com um filho normal, mas com uma belíssima criança, a Virgem Maria. Ela deverá ser a mãe do Salvador da humanidade. Ela deverá dar à luz, não a qualquer ser humano, mas Deus que se fez ser humano. Olha só o presente que Deus dá a esse casal, né? E depois Ana, né? Depois dessa oração, acontece a concepção da Virgem Maria no ventre de Ana. E quando Deus ele cria a Virgem Maria no ventre de Ana, ali acontece não somente o milagre deles terem filho, mas um segundo milagre. Porque Deus preserva aquela criança da herança do pecado original. Ela é imaculada na sua concepção. Quando Deus cria Maria no ventre de Ana, Deus corta o vínculo com o pecado original para que essa criança, que vai ser a mãe do seu filho eterno, essa criança possa crescer sem mácula, sem pecado e se preparar para ser o sacrário do Filho de Deus. Olha só, que história bonita. Eu vou dizer a você uma coisa, né?
Eu não sei o que você tem vivido na sua vida pessoal, familiar, profissional, ou seja, em qualquer dimensão da sua história. Se você não vê saída, se você está fraco na fé, se você está triste, está desanimado, você percebe que não tem muito o que fazer, procure se recriar, recomeçar, começar do zero, começar de novo. E creia que Deus ele pode fazer grandes coisas a partir do nosso nada. Deus pode fazer grandes coisas a partir do nosso nada. Leve essa mensagem, o testemunho. Quando a gente celebra os santos na liturgia da igreja, isso que os protestantes não entendem, né? Santana, São Joaquim foram homens pecadores como nós. Tinham seus defeitos, tinham suas dificuldades de viver a palavra de Deus como nós. Acontece que os santos para nós não são deuses. Os protestantes nos espizinham por causa da devoção dos santos, como se nós endeusássemos os santos. Não. Os santos são pessoas como nós, mas pessoas que souberam se entregar a Deus. Por isso são modelos, não como deuses, como pessoas perfeitas, mas são modelos naquilo que tem como virtude de entrega a Deus. O que nos ensina a pessoa de Santa Ana e São Joaquim? Os seus defeitos, os seus pecados, nós não queremos saber. Até porque eles, já tendo passado essa peregrinação terrestre, eles já estão na glória dos céus. Não importa o pecado, os males. Importa o que ele deixou como ensinamento, como testemunho. Qual o testemunho desse casal? De perseverança em Deus, de não se deixar desanimar, de confiar em Deus, de fé. E eles viram Deus realizar um portento, um prodígio na sua vida, porque eles permaneceram firmes. Um grande testemunho, um grande ensinamento para nós, a vida desses dois homens, desses dois santos, né? São Joaquim e Santa Ana. E hoje rezemos pelos idosos, pelos avós, que como Santa Ana e São Joaquim possam ser homens e mulheres fortes também em Deus, possam manifestar testemunho de fortaleza. Às vezes os idosos, aqueles que já viveram tanto na vida, dão mau testemunho para os novos, nas suas palavras, no seu jeito de encarar a vida, no seu jeito de enxergar a velhice. Os idosos têm que dar testemunho de Cristo para os novos, testemunho de sabedoria, de santidade, de prudência, né, de experiência. Essa é a missão de uma pessoa idosa, como também a missão de um avô, de uma avó. Por que fala idoso e avós? Porque hoje em dia tem avós muito jovens, mas você também é convidado a ser testemunha para os seus netos e seus filhos. Meus queridos, nós vamos meditar nesta sexta-feira a leitura do livro do Eclesiástico, o capítulo 44, versículos 1 e do 10 ao 15. Vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassados, através das gerações. Estes são homens de misericórdia. Seus gestos de bondade não serão esquecidos. Eles permanecem com seus descendentes. Seus próprios netos são a sua melhor herança. A descendência deles mantém-se fiel às alianças, e graças a eles, também os seus filhos. Sua descendência permanece para sempre e sua glória jamais se apagará. Seus corpos serão sepultados na paz, e seu nome dura através das gerações. Os povos proclamarão a sua sabedoria, e a assembleia vai celebrar o seu louvor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, vamos fazer um elogio dos homens famosos, nossos antepassados, através das gerações. Olha só, você que é avô, que é avó, por mais jovem que você seja, ou você que já é idoso, qual testemunho você tem deixado na vida das pessoas com quem você convive? Você que é idoso, sobretudo os idosos, né? Mais do que os avós. Você é um testemunho da presença de Deus na sua vida familiar, onde você convive? Um testemunho de santidade, de seriedade,
de serenidade, de seriedade, também de docilidade, de fortaleza. Sabe? Eu vejo algumas coisas, às vezes, alguns idosos, e a gente acaba julgando, né? Não devia, mas a gente acaba... Por exemplo, eu acho muito feio, por exemplo, pessoas idosas que ficam falando palavrões de cunho promíscuo. Nossa, como é feio isso, não combina com a pessoa. Não combina com a pessoa, né? Será que é um testemunho edificante isso? É claro que eu estou dando um exemplo. Né? Um idoso que é malicioso, um idoso que só fala bobagem, um idoso... Ora, você, pela sua idade, e você que também é avó, por mais jovem que seja, pelo seu ofício, você é convidado a dar um testemunho de Deus. Então, para a gente refletir hoje, de que jeito nós estamos sendo lembrados? Né? Eu hoje, meus avós, tanto paterno quanto materno, tanto a avó quanto os avós, né? As avós quanto os avós, são todos falecidos hoje. Mas eu trago na minha mente a convivência somente da minha avó materna. Os outros já tinham falecido quando eu nasci, né? Somente da minha avó materna e da minha avó paterna. As duas avós com quem eu convivi, né? E trazem, assim, na minha mente, um testemunho bonito, as minhas avós com quem convivi. Testemunho de ser avó, né? De ser avó, de carregar o neto, de cuidar do neto, um testemunho de cuidado, testemunho de atenção, testemunho de paciência, um testemunho de convivência. Né? Um testemunho bonito eu trago no meu coração. E você? Você que é avô ou que é idoso, você está deixando marcas boas ou ruins na vida da sua família? E nós vemos muitas confusões hoje em dia que vão contra esse exemplo deixado por Santana e São Joaquim. A avó que não fala com os netos, né? Ou a avó que briga com a filha não se conversa e não pode ver o neto. Umas confusões assim, minha gente, que às vezes a gente chega até a gente. Eu falo, e o sentido, a missão desse ofício que Deus nos entrega? Né? Então, para nós refletirmos, e aqui, esse texto do livro do Eclesiástico está dizendo que são homens de misericórdia. Uma pessoa, quanto mais tempo ela vai tendo de vida, precisa ela aprender a perdoar mais fácil. Homens e mulheres de misericórdia, ou seja, que perdoam, que esquecem, que não levam mal em conta. E nós vemos tanta gente idosa que estão reprimindo angústias e coisas passadas e levam o fardo de coisas que já não são mais realidade. Deixa para trás, perdoe, sabe? A pior coisa que tem é um idoso com um semblante entristecido por coisas de anos atrás. Para que levar junto? Seja o homem e a mulher de misericórdia. Seus gestos de bondade não serão esquecidos, ou seja, nós esperamos que uma pessoa idosa, uma avó, um avô, sejam pessoas de bondade. Não pessoas de maquinações, de maldade, de malícia, né, de encrenca, de fofoca, de briga, sabe? Pessoa que só arruma encrenca. Isso mostra que você, mesmo trazendo longos anos, se você é assim, mesmo com longos anos de vida, você não é uma pessoa que experimentou Deus por tanto tempo. E aí o texto vai dizer, a descendência de um idoso permanece, o texto está deixando subentender assim, a descendência deles mantém-se fiel às alianças, ou seja, o seu exemplo, avô, avó, vai fazer com que a sua posteridade permaneça em Deus, como também o seu mau exemplo pode ser instrumento de condenação para os seus filhos, netos e bisnetos. Olha a responsabilidade que você tem com o que você fala, com o que você crê. Nós vemos avós, por exemplo, que não levaram seus filhos à igreja, não batizaram seus filhos e isso acontece, reproduz com os netos. Você será cobrado pelo que você está fazendo. Eu já atendi uma pessoa, né, que depois se converteu
pessoa idosa, e ela veio chorando, arrependida por não ter levado seus filhos na igreja, porque agora que ela se converteu, ela queria levar os netos e os filhos não deixam. Ou seja, você está colhendo consequências das suas más ações. Só que como você se converteu, falei para a pessoa, como você se converteu, se ajoelha diante de Deus, como fez São Joaquim Santana, né? Claro que outra intenção, mas se ajoelha diante de Deus, peça perdão pelo bem que você não fez e peça que Deus mude esse trajeto, esse itinerário da sua vida familiar que você determinou. Com o que nós escolhemos hoje, minha gente, o que nós escolhemos hoje, nós vamos colher na posteridade, na nossa descendência, no amanhã. Você hoje é um homem e uma mulher, de oração, de sacramento, vida sacramental, é um homem e uma mulher de vida espiritual. Você está me escutando? Você é. Testemunho isso por seus filhos. Ai, padre, mas meus filhos já não tem mais jeito. Então testemunho isso para os netos. E tenha a hombridade de assumir o seu erro se você não fez no tempo devido. Converse com os seus netos e fala assim, olha, eu errei na minha juventude. E eu errei no jeito de educar meus filhos. Hoje eu sinto a necessidade de Deus. Por isso que eu estou falando com vocês, meus netos. Para que vocês não entrem no mesmo caminho que eu entrei, mas que vocês possam ser de Deus e educar seus filhos em Deus. Olha, isso é uma tremenda humildade, né? Por quê? Porque às vezes as pessoas mais velhas, mais idosas, querem mostrar proeminência sobre os outros, né? Eu sou experiente, Não, você errou, tem que assumir, tem que orientar o outro para não ir para o mesmo caminho. Né? E aqui o texto, esse texto muito bonito do Eclesiástico, ele vai dizer, graças a eles os seus filhos também permanecem firmes à descendência, que é o que eu acabei de falar. E ele termina o texto, seus corpos serão sepultados na paz, seu nome dura através das gerações. Né? Os povos proclamarão sua sabedoria. Deixe um exemplo de vida bem vivida, você que é idoso. Deixe um exemplo de vida bem vivida. Claro, você teve erros, como todos nós temos. Você que é idoso, você que é avó. Você teve erros, ou ainda tem e terá erros. Só que deixe um exemplo de vida bem vivida. E o que não for bem vivido, deixe um exemplo de arrependimento e de recomeço. Esse é o maior testemunho que vocês podem deixar para a descendência de vocês. Eu desejo a todos, meus queridos, uma boa sexta-feira, bom fim de semana desde já, cheio de Deus. Aproveite e descansem, convivam com as pessoas, convivam com os amigos, com os familiares, não deixe para amanhã, porque nós não sabemos o dia de amanhã, não é verdade? Deus abençoe, boa sexta-feira e nos encontramos amanhã pela manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.